Há 54 anos, quando o engenheiro Milton Viana decidiu criar sua empresa, a opção pelos pré-fabricados veio ao encontro do desejo de fazer algo diferente e inovador. Surgiu assim a Precon Engenharia, que foi a responsável pela produção das primeiras peças pré-fabricadas em concreto de Minas Gerais. No começo da década de 90, a Precon começou a idealizar o desenvolvimento de uma linha de montagem de prédios, seguindo o conceito típico de indústrias como a automobilística. O conceito partiu da percepção de que no Brasil, esse setor da construção civil ainda era muito artesanal. Ao longo de 2 décadas, vários testes foram realizados e vários protótipos construídos, utilizando diferentes tipos de materiais e layouts. A equipe responsável era composta pelos próprios engenheiros da empresa que dedicavam ao projeto seus horários livres. Assim, depois de várias tentativas frustradas, muitos testes e muitos cálculos, em 2010 finalmente foi construído um protótipo com viabilidade técnica, econômica e diferenciais de sustentabilidade. A solução foi chamada de Sistema Habitacional da Precon, ou SHP, e tem como foco oferecer um sistema construtivo voltado para a habitação, capaz de proporcionar redução de tempo de construção e de custo de mão de obra, com menor impacto ambiental e maior previsibilidade, por meio de promoção de propostas inovadoras. O processo tem como entrada a matéria-prima, a mão de obra e a infraestrutura da fábrica, da logística e do local de construção. No processo, são preparados o terreno e a fundação. Em seguida, é realizada a produção dos chassis e esses são transportados e montados no canteiro de obra. Em paralelo, ocorre a instalação elétrica e hidráulica. Por fim, consiste no acabamento e depois comercialização. Assim, com uma estrutura verticalizada, a empresa realiza desde a compra do terreno até a entrega final do imóvel, tendo como saída a oferta em pouco tempo de um imóvel com reduzida geração de resíduos e alto padrão de qualidade. Alguns KPIs que podem ser utilizados para medir o processo são o volume de resíduos por metro quadrado construído, tempo de construção por apartamentos entregues, custo de mão de obra em relação ao custo do projeto, e a durabilidade dos materiais utilizados em relação a outros. Para conhecer melhor os diferenciais da Precon, vamos comparar com outras construtoras do ramo de construção habitacional. Se por um lado ela oferece um custo e preço bem semelhante às construtoras comuns, e por ser padronizada uma baixa flexibilidade no produto e serviço final, por outro ela consegue construir na metade do tempo e construir com alto padrão de qualidade e confiabilidade, e com 85% de resíduos a menos. Podendo montar edifícios de 8 andares com 32 apartamentos em um período de 30 dias com o trabalho de apenas 8 homens. Além disso, para cada apartamento de 2 quartos com 47 metros quadrados construídos, a redução é de 6 toneladas. Isso significa que, se todos os edifícios da fase 3 do programa Minha Casa Minha Vida fossem construídos com a tecnologia SHP, deixaria de ser produzida uma quantidade de entulho capaz de encher uma fila de caminhões caçamba, que daria uma volta e meia ao redor do planeta. Mas qual será que foi o principal fator que tornou tudo isso possível? O processo só ocorreu por meio da educação, que promoveu uma mudança da cultura interna. Transformar a empresa tradicional, familiar, em uma empresa inovadora foi um desafio vencido aos poucos. Os principais elementos importados do Vale do Silício foram a experimentação, a tolerância ao erro e a segmentação da inovação em pequenos projetos, de modo que os conhecimentos isolados das pessoas pudessem ser aproveitados e todos se sentissem parte do projeto. Criaram-se ainda os chamados ciclos da inovação, por meio dos quais as atividades de cada projeto são divididas em pequenos ciclos de 15 e 20 dias, de maneira que se possa reunir a equipe e comemorar os pequenos avanços e acertos. Outro elemento importante foram os hackathons, semanas de inovação batizadas de Semana Inove na Precon. Esses eventos duravam uma semana inteira, onde toda a empresa interrompia suas atividades para soluções inovadoras. De chão de fábrica e chão de obra à gerência, todos participam. O objetivo é incentivar e instigar os participantes a apresentarem projetos inovadores. Um grupo de alunos da UFABC conheceu essa empresa por meio do projeto Inovar e Criar Valor, que em 2017 destacou 22 empresas de diferentes portes e segmentos, promovido em uma parceria do Sebrae e da CNI. Os alunos se perguntaram o que poderiam criar, incrementar, reduzir e eliminar da empresa e fizeram a seguinte proposta. O grupo resolveu criar novos protótipos com diferentes dimensões, além de explorar novos segmentos de construção, como o industrial e o comercial.
foi necessário incrementar, utilizando o impacto social como valorização da marca. Além disso, focar em atingir outras regiões com o sistema SHP e aumentar a capacidade de produção. Em outro ponto, também foi necessário reduzir a verticalização do negócio. E além disso tudo, foi importante eliminar os vícios ruins da cultura anterior. Ao tentar entender a verticalização, o grupo percebeu que ela foi criada diante da dificuldade de vender a solução para as construtoras, pois dependeriam que elas estivessem dispostas a adaptar-se a um novo padrão, e se isso não acontecesse, a proposta poderia não sair da fábrica ou demorar para ser comercializada em maior escala. Assim, a empresa optou por assumir todas as atividades que constituem o processo de construção e comercialização. Diante desse cenário, a equipe refletiu nas alternativas para diminuir a verticalização do negócio, por meio do estudo do grau de centralidade das atividades e dos custos de troca do fornecedor. Com isso, a proposta sugerida foi terceirizar o início das atividades e desenvolver fornecedores próprios para elas, mas mantendo parcela do capital. As atividades selecionadas foram: compra do terreno, legalização, aprovação de projetos e aprovação de licenças. Entretanto, as demais atividades poderiam ser mantidas, como a edificação, a produção dos materiais, a construção, a comercialização e a entrega do imóvel. A comercialização e a entrega do imóvel não são de alta centralidade, mas permitem contato com o cliente final, o que gera valor. Assim, a empresa que fornecia pré-fabricados se tornou uma construtora que precisou se especializar em diferentes partes do processo, possui agora uma nova proposta, que prioriza que antes de dar os próximos passos para crescer, a Precon foque nas atividades centrais e tenha fornecedores preparados para atender suas demandas. A empresa deve continuar buscando a sustentabilidade por meio da utilização de propostas rentáveis, que diminuem o impacto ao meio ambiente, ao mesmo tempo que oferecem moradia de qualidade, principalmente para a classe de baixa e média renda, como tem feito participando do programa Minha Casa Minha Vida, sendo assim um pilar social. Além disso, incentivar a cultura de inovação é essencial para que a empresa continue dinâmica e competitiva. Esta, que segundo a empresa, é o seu principal ativo.